Bom dia, pessoal. Fiquei algum tempo sem contar história, né? Sem falar. Conto muita coisa para fazer aqui, porque eu cuido da minha mãe. Ela já tá. Vai fazer 94 anos. E é muito trabalho aqui em casa, né? E o dia é muito exaustivo, porque eu tenho que fazer tudo. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos agradecer. Hoje, 2 de outubro, né? Dia do Brasil votar, eleições presidenciais, deputados, governadores, um dia importante, né? Então vamos ter consciência para votar, né? Na pessoa que você achar que vai ajudar, né? O nosso país a continuar crescendo, né? E que Deus ilumine quem ganhar, né? Deus ilumine quem ganhar e governe o Brasil sem maldade, né? Com o coração aberto, sem ganância, sem nenhuma das mazelas que afetam a humanidade. Essas mazelas que eu me refiro são citadas em todas as obras de Francisco Cândido Xavier e Allan Kardec, né? Na Bíblia também, né? Que Deus ilumine quem ganhar e que faça do nosso Brasil um bom lugar para morar, né? Vamos lá então, eu vou contar um conto sobre a humildade, a pessoa humilde e a pessoa ardilosa, a pessoa maldosa, né? É um conto do escritor alemão Lebestein, né? Não sei se eu estou pronunciando correto, Ludwig Bestein, aqui ó, eu acho que está certo, né, a pronúncia. Ele nasceu em 24 de novembro de 1801 e morreu 59 anos depois. Naquela época as pessoas viviam um pouco, né? Que a medicina não era tão avançada. Foi um escritor e colecionador alemão de contos de fadas populares. O Wikipédia dela é muito grande, né? Nasceu o Eimer, filho legítimo de Joana Carolina e tal, Bestein. E se vocês que estiverem interessados, a biografia é muito grande, muito extensa, né? Tá aqui a foto dele, ó, a foto dele produzida, né? Foto real, né? Então vamos lá. O conto chama, é daquela obra antiga, Enciclopédia da Fantasia, olha aqui, ó. O conto chama A Pequena Sereia. Não, O Moleiro e a Sereia. Aqui a sereia, ó. Então vamos lá. Era uma vez um moleiro muito rico, né? Que vivia feliz com sua esposa no moinho, a pouca distância, do lago, de um lago, né? Não tinham filhos, mas esperava que Deus lhe mandasse um. Enquanto isso, juntava riquezas e estava sempre alegre, né? Mas um dia a sorte mudou. Os negócios começaram a andar mal, né? Outros moinhos surgiram na vizinhança, né? Os camponeses semeavam menos, plantavam menos e vendiam sua colheita antes da moagem, para poder o dinheiro entrar mais rápido, né? Dentro em breve, tudo piorou e o moleiro se viu reduzido na mais rica miséria. O pobre homem, desesperado, deixa eu só ver uma coisa aqui, o significado dessa palavra moleiro, porque tem um duplo significado. Moleiro. É, dono de moinho.
né? Moleiro, dono de moinho, né? Porque tem um moleiro que mexe com molas, né? Ferreiro, né? Eu mexi com autopeça, meu pai mexeu muitos anos, a gente chamava moleiro. Era um moleiro ali que mexia com feixe de mola de caminhão, né? Chamava de moleiro, na realidade ele era um mecânico, né? Bom, enfim, só para tirar a minha curiosidade aqui, né? Mas todos sabem que eu sei que ninguém aqui é analfabeto, não estou chamando ninguém de analfabeto, não. Moleiro aqui no caso, dono de um moinho. Mas aí começou a surgir muitos moinhos na cidade. E vocês estão ouvindo o barulho do ventilador hoje, gente, porque está muito calor aqui, muito. Não tem como eu contar essa história sem o ventilador ligado aqui do lado. Bom, na cidade começou a abrir muitos moinhos e a concorrência aumentou. O pessoal vendia o trigo antes dele estar pronto para, né? Vendia sua colheita antes da moagem, de moer mesmo. Enfim, dentro em breve tudo piorou e o moleiro se viu reduzido na mais negra miséria. O pobre homem desesperado resolveu ir passear na beira de um lago, que era perto da casa dele, lamentando-se e chorando na própria sorte. Um dia em que estava passeando na beira do lago, ele sentou numa pedra, na beira desse mesmo lago, queixando-se, né? Sempre desesperado com a vida, não sabia o que fazia, né? De repente ele viu nas águas do lago emergir, né, uma estranha criatura. Ela era metade mulher e metade peixe. Interessante, né? Era uma sereia. Tinha cabelos e olhos, tinha os cabelos negros e longos que flutuavam nas águas. Duas estrelas como brincos, né? E um bracelete feito de corais e conchas. Olha aqui. Os brincos dela, né? E o bracelete feito de corais e conchas, né? Olha só como as pessoas são ardilosas, maldosas. E ele humilde. Vamos ver o final dessa história. Quem vence? Se é a humildade ou é o ardiloso, né? A pessoa ardilosa, né? Moleiro, disse-lhe a sereia com voz doce, que é própria de todas as sereias. Por que está assim tão triste? Aí o moleiro respondeu para a sereia: Sereia, respondeu o moleiro, estou desesperado, porque fiquei pobre e não vejo remédio para isso. Sim, há um remédio, continuou a sereia. Eu posso ajudá-lo e fazê-lo rico como antes, talvez 2 vezes mais rico que você, se você me der o que hoje nasceu em sua casa. Olha só o que a ideia da sereia. O pobre moleiro, o homem, né, lembrou-se de que naquela manhã, em sua casa, tinha nascido uma ninhada de gatinhos. Alegrando-se, aceitou gostosamente o que lhe propusera a sereia. Que lembrou que tinha nascido uma ninhada de gatinhos, ela falou: nossa, eu vou dar a ninhada toda para ela e ela vai me fazer rico, né? Preste atenção. Se a senhora fizer por mim o que prometeu, o que hoje nasceu em minha casa será seu. A sereia desapareceu no lago, mergulhou, e o moleiro voltou para casa cheio de esperança. Antes dele chegar na casa, veio a empregada, né? A criada, a antiga criada, trabalhava com eles há muitos anos. Patrão, patrão,
gritando ela. Veio correndo a seu encontro a velha criada, que não os abandonou nunca, mesmo ele na pobreza, né? Apesar da miséria. A mulher gritava, agitava os braços em sinal de alegria. Patrão, patrão, gritou. Deus lhe mandou um belo menino, acabou de nascer. Olha como a sereia foi ardilosa. E o homem humilde, né? Ele pensou nos gatinhos. Certamente ele não pensou que a mulher ia ter neném naquele dia, né? Então ele foi muito humilde, ele não sabia o que... né? E a sereia ela já imaginava, né? Ela tinha certamente poderes para imaginar isso. O moleiro, ouvindo tal notícia, ficou de todas as cores, ficou trêmulo, né? Apavorado. Agora compreendeu o ardil da malvada sereia. Correu a abraçar seu belíssimo filho e desatou a chorar. A mulher e os parentes quiseram saber, quiseram saber por que ele estava chorando. Finalmente, o pobre homem decidiu contar-lhe tudo e concluiu: que me importam as riquezas se perco meu filho? Prefiro viver na miséria, mas com ele. Todos ficaram surpresos, né? Estupefatos. Mas um parente mais velho e mais sábio sugeriu: se você não quer que a sereia leve o menino, então não o deixe nunca que ele se aproxime do lago. Nunca, nunca, nunca que o menino se aproxime do lago, né? Os parentes falaram para ele: a sereia não pode sair da água e o menino se salvará. O moleiro fez assim. E quando seu filho cresceu, recomendou-lhe milhares de vezes, que nunca se aproximasse daquele lago. O rapaz era bom e obediente. Eu tenho um filho assim, graças a Deus, bom e obediente, estudioso, né? Deus enviou ele através de uma pessoa muito importante, né? Uma história linda, um dia eu vou contar para vocês. O rapaz era bom e obediente, por isso aceitava o conselho do pai, embora não soubesse por quê. Enquanto isso, os negócios do moleiro começaram a melhorar. E em pouco tempo, ele ficou mais rico do que antes, mas estava sempre preocupado e não esquecia da promessa feita à sereia do lago. Quando o rapaz completou 20 anos, casou-se com uma excelente moça da vila e que, além de querer-lhe muito bem, era muito simpática e bonita. Tinha olhos negros como carvão e os cabelos negros como as asas do corvo. Uma moça linda, né? Como o rapaz era um hábil caçador, o Castelão o tomou a seu serviço, né? Quer dizer que a moça era filha de um rei, um rei, um castelão, dono de um castelo, dono de posses e riquezas, né? O Castelão o tomou a seu serviço, encarregando de caçar animais para a sua mesa. Um dia, quando caçava sozinho no bosque, o jovem avistou uma belíssima lebre que corria como uma seta, rápida. Olha aí o problema. Começou a persegui-la, mas em certo ponto, perdeu a lebre de vista. Achava-se agora à margem do lago, na beira do lago, lago que não podia chegar em nenhum momento, que o pai tanto... Mas foi assim, inocentemente.
né? Achava-se agora na beira do lago, e como sentia sede, e a água era fresca e limpinha, ajoelhou-se para beber. Estava nessa posição quando 2 braços emergiram e o agarraram rapidamente. A água se agitou, espumejando, e depois ficou de novo tranquila. A sereia apareceu e levou ele embora. À noite, a mulher do rapaz o esperou em vão. Velou a noite inteira, e quando despontou a aurora, principiou a procurá-lo. Chegando à beira do lago, viu sobre a relva a espingarda e a bolsa do marido. Então pôs-se a chorar, imaginando que o pobre rapaz se tivesse afogado. Chorou tanto que acabou adormecendo. E sonhou. E nesse sonho sentiu que atravessava um prado florido, né? Um campo florido, e chegava a uma cabana revestida de rosas, onde uma bela fada de olhos suaves lhe disse palavras de esperança e conforto. Essa aqui é a esposa dele, ó. Ó, ela chegou na beira do lago, ó. Olha aqui a espingarda dele e a bolsa, né? Olha aí, ó. E a mulher dele, tadinha, pensando que ele tinha morrido afogado, e não era. Quando acordou, ela sonhou então, né, com essa fada. Quando acordou, a pobre moça sentia-se tão angustiada que decidiu procurar a fada do sonho. Fosse onde fosse que ela estivesse, caminhou muitos dias e, depois de ter perguntado a todas as pessoas que encontrava, conseguiu achar a casinha enfeitada de rosas e também a bela fada de olhos bondosos. Contou-lhe a sua história chorando, e a fada lhe disse: eu adoro contar esses contos. Sempre gostei de contar histórias para meus filhos, para minhas filhas, né? Meu filho também. Na primeira noite, a fada disse: na primeira noite de lua cheia, aproxime-se da margem do lago e penteie os seus cabelos com este pente de ouro. Ela entregou um pente de ouro para ela e falou: você penteie os seus cabelos na primeira noite de lua cheia, na beira do lago. Depois, coloque o pente no chão e qualquer coisa acontecerá. A fada falou para ela. A moça retornou para casa um pouco mais consolada e esperou ansiosamente que chegasse a noite de lua cheia. Quando a viu perfeitamente redonda, soltou os cabelos e os penteou, foi na beira do lago e com o pente de ouro. Depois colocou o pente na margem do lago. Então uma onda veio e levou o pente. No mesmo instante, a moça divisou na água o rosto do marido, que a olhava tristemente com amor. Mas logo a água recobriu e o seu rosto, e a viu, né, cobriu o seu rosto, e a visão desapareceu. Quer dizer, a fada disse que alguma coisa ia acontecer, aconteceu mesmo, mas ela só deu para ver só a imagem do marido, coitado. Ele triste e ela triste também. A jovem começou a chorar, e chorou tanto que adormeceu. Em sonho, viu outra vez a cabana recoberta de rosas e a boa fada que a esperava. Logo que reabriu os olhos, a moça pôs-se a caminho. Realmente, a fada a esperava. Contou-lhe tudo que tinha acontecido, né? E a fada lhe disse: apanhe essa flauta de ouro. Na primeira noite de lua cheia, volte à margem do lago e toque a flauta, e qualquer coisa acontecerá.
A fada falou para ela, né? Mais uma vez a jovem obedeceu. Esperou ansiosamente na beira do lago que a lua ficasse de novo cheia, foi sentar-se à margem do lago, né? E começou a tocar a flauta de ouro. Então as águas se abriram e o rapaz emergiu até a cintura. Estendeu os braços para a esposa, mas, de repente, uma onda o recobriu e a visão desapareceu. Coitado, né? Mas estava melhorando, porque a primeira vez que ela penteou o cabelo com pente de ouro, apareceu o rosto. Na segunda vez, ela tocou com a flauta de ouro e ele já emergiu até a cintura. Mas veio uma onda enorme e levou ele de volta. A jovem esposa chorou novamente e, e tanto que adormeceu novamente e sonhou outra vez com a fada. Pela manhã, voltou à casinha da casa revestida de rosa, a casinha da fada, né? E a fada falou para ela: espere a próxima lua cheia, disse-lhe a fada, né? Sente-se à margem do lago e comece a afiar com esta roca de ouro. Depois deponha, né? Coloque a roca no chão e você vai perceber que qualquer coisa acontecerá. A moça aguardou plenilúnio e foi, né, com ansiedade, né, com calma, e foi sentar-se na margem do lago. Esperou a lua cheia e tudo. Ficou com a roca de ouro e depois a depôs no chão. Uma onda veio e levou a roca embora. Então as águas se abriram e o caçador apareceu de corpo inteiro. Dessa vez, de um salto saiu do lago e caiu na margem junto da sua mulher. Mas de repente desencadeou-se no lago tremenda borrasca. As águas se agitaram, começaram a sair e inundaram as margens, revolvendo as árvores e moitas, mato, e os dois foram arrastados para o negro abismo. Antes de sumir sobre as águas, a moça invocou: ajude-me, boa fada. Olha só, hein? A malvadeza da sereia. Ela viu que ia perder o rapaz, né? Agitou as águas, veio aquelas ondas enormes, levou tudo, mato, tudo que tinha na beira do lago, inclusive eles dois, foi junto. Mas antes da moça se afogar lá, mergulhar, ela gritou: ajude-me, boa fada. A moça julgava que estava a ponto de morrer, mas a fada ouvira a sua invocação e transformou-a rapidamente numa rã. Assim ela pôde salvar-se, agarrada a uma grande folha verde que boiava junto à margem. Olha só que interessante, né? Ela transformou a moça numa rã. Pelo menos ela não morreu, né? E a rã pulou numa folha e foi até a beira do lago. Foi uma sorte, mas durou pouco tempo, pois as águas do lago se agitaram tanto que acabaram separando as folhas e as distanciando uma da outra. A borrasca fazia cada vez mais forte as ondas, a tempestade, né? A sereia estava mesmo encolerizada, com raiva. Finalmente a tempestade, né? A tempestade se acalmou e a folha, flutuando, tocou a margem do lago. A rã, saltando para a terra, transformou-se na moça que era antes. Procurou em volta o seu marido, mas não o viu. As águas plúvias do lago ainda se revolviam, estavam agitadas ainda, né? Cheias de ondas. As margens estavam desertas, entretanto, não tinha ninguém na margem. Então, a jovem decidiu que percorreria todo o mundo em busca de seu amado e voltou para a vila, onde obteve um rebanho
para conduzir o campo. Assim poderia deslocar-se de um lugar para o outro e ao mesmo tempo viver com o que ganhar. Ela imaginou que o marido tinha morrido para sempre, né? No entanto, o jovem caçador, transformado em rã, tinha tocado a terra, mas num ponto muito distante. Quer dizer que a moça, ela tocou até a rã, né? Tocou a terra, transformou na moça que era. E ele também, que se tinha transformado em rã, os dois, alcançou a margem do lago, mas muito, muito distante, né? E os dois se separaram, né? No entanto, aqui, o jovem caçador, transformado em rã, tinha tocado a terra, mas num ponto muito distante, e também procurava a esposa em toda a redondeza. Ele também tinha virado o rapaz que ele era antes, né? O caçador. E procurou a esposa em toda a redondeza inutilmente. Voltando à forma humana, resolveu sair em busca da jovem e foi trabalhar como pastor. Mas a sereia do lago, que via fugir o cativo, havia lançado sobre os dois esposos o último encantamento. Um dia o pastor encontrou um prado todo florido, um campo todo florido, num prado todo florido, em um campo todo florido, né? Aqui, ó, vou repetir. Um dia o pastor encontrou num prado todo florido uma pastora que apacentava o seu rebanho e tinha os olhos negros como carvão e os cabelos negros como asas de corvo, mas ele não a reconheceu. Ele não reconheceu ela como esposa, né? Talvez por obra do encantamento da maldição da sereia, né? Também a pastora não reconheceu seu marido. Apesar disso, saudaram-se amigavelmente e ficaram juntos de guarda dos rebanhos até a noite. Depois, quando as ovelhas adormeceram, encostadas umas nas outras, os dois jovens sentaram-se ao pé de uma árvore silenciosamente. Era uma noite de lua cheia, e o pastor, sentindo-se entristecido, apanhou na bolsa uma flauta e começou a tocá-la. A pastora escutava, e o som daquela flauta, lhe recordou a sua desesperada tentativa de reaver o marido. Também lhe tinha feito soar uma flauta de ouro, né? Também ele tinha feito soar uma flauta de ouro junto à margem do lago, né? A flauta de ouro. A moça começou a chorar e o pastor, comovido, perguntou-lhe o que sentia. A moça contou-lhe a sua história e, de repente, se reconheceram. Que coisa bonita, né? Somente o amor que sentiam um pelo outro lhes tinha permitido vencer a maldade da sereia do lago. E abraçaram felizes, finalmente reunidos depois de tantos desencontros. E, ao amanhecer, reataram a viagem em direção à sua casa, não se esquecendo de parar na casa revestida de rosa, na casa da fada, né, bondosa, onde morava a fada dos olhos bondosos, que os tinha socorrido. Agradeceram a fada 1000 vezes e depois continuaram a viagem. O marido voltou a caçar no bosque e a mulher ficou cuidando da casa. Daí por diante, viveram felizes e contentes e nunca mais souberam coisa alguma da sereia do lago. Olha aqui, os dois transformados em rã, só para finalizar a história, né? Então esse conto tem uma pequena conotação espiritual. Esses escritores, Anderson, Lebestar e muitos outros,
que conta essas belas histórias com finais felizes, tem sim, são espíritos evoluídos, no meu ponto de vista espiritual, né? Lebestar, esse conto tem uma conotação espírita, religiosa, vamos dizer assim. Porque o mal, o bem venceu o mal, né?